Cara, hoje o fato da gente abrir um clube de tiro em Santa Helena, na verdade essa sementinha ela começou a ser plantada em 2015, quando a gente voltou a morar em Santa Helena, eu e minha esposa. Em 2016 nasceu nossa menina, né? E a Thaís estava grávida em 2015, quando a gente voltou para cá, ela trabalhava na época como policial em Toledo e eu trabalhava em Foz do Iguaçu e a gente morava em Cascavel. Então tava os dois na estrada, a gente morando em Cascavel, mas eu trabalhando em Foz e ela em Toledo. Então tava os dois na estrada o tempo todo, aquela correria, aquele batidão frenético. E aí ela engravidou, né, nossa menina em 2015. Em agosto ela conseguiu a transferência dela ali para Santa Helena, porque daí, pô, a gente morando em Cascavel, só eu e ela, a gente longe da família. E nessa Ela correria, é daqui? ela é daqui, a família dela é toda daqui. E a gente nessa correria pensou assim, pô, o melhor dos mundos é voltar a morar em Santa Helena, né, próximo da família, ter o suporte do vô, da avó, aquela coisa, né. Qualidade de vida também, pô, nem se Melhor. compara, né, Santa Helena, com uma criança pequena, em termos de qualidade de vida, é outro, Estrutura geral, estrutura, né, cara? outra Uhum. vida. E aí, enfim, que a gente voltou pra cá. Mas nessa época ela já estava na polícia, eu já estava no departamento e tal, já envolvido nessa parte de, né, com armas de fogo, com treinamento, fazendo cursos e tal. E isso estava naquela de querer dar uma treinada, querer de repente no clube dar um tiro, e não existia essa possibilidade aqui em Santa Helena. Então o que eu acabava fazendo? Eu ia para os meus plantões, quando eu saía do plantão no dia seguinte, o plantão de 24, eu aproveitava que eu estava lá em Cascavel e reunia a galera do trampo, do plantão ali, né, juntava a equipe e a gente ia para o clube de tiro treinar. Foi um meio que eu achei assim. Então naquela época eu já comecei assim, pô, poderia ter, né, em Santa Helena um espaço adequado para isso, para esse fim, para a galera poder treinar, para a galera poder, né. Então começou ali. Mas por conta de criança pequena, aquela correria e tal, aí eu nunca toquei o projeto à frente, nunca, né, na época eu não tinha essa coisa, vou fazer. Mas tinha aquela vontade, sentia aquela dificuldade de não ter um espaço adequado aqui em Santa Helena. 2018, quando eu fiz o curso lá em Brasília, que eu voltei, que eu comecei de fato de atuar como instrutor e, né, assumir essas instruções na área institucional, depois na área privada, foi que realmente daí eu falei assim, não, agora acho que é o momento, né? Até em 2020, quando a gente começou a dar essas instruções pro pessoal, que daí foi inclusive a galera aqui de Santa Helena, o Álvaro, o André, enfim, uma galera aqui de Santa Lucinar, foi o Carlos Michiori, foi grandes influenciadores, assim, inclusive, né, deu aquele apoio, aquela moral, cara, pô, Incentivador. né, compartilhei com eles a ideia, falei, cara, tô com a intenção de abrir alguma coisa nesse sentido lá em Santa Helena, fazer um investimento nessa área. E eles incentivaram, né? Deram total apoio, falaram, não, cara, pô, faz que vai ser bacana, vai ser legal. Então a gente começou a amadurecer a ideia, eu e minha esposa. E aí, em ano passado, né, que a gente de fato deu o start, assim, falou, não, vamos fazer, botar em prática, né? A gente vinha estudando as possibilidades, escolhendo de repente o local e tudo mais. E daí, ano passado, que a gente deu esse start e resolvemos colocar em prática. Então, o clube de tiro mesmo surgiu daí, né? Veio aquela sementinha lá de 2015, depois foi tomando corpo quando eu fiz o meu curso lá. E quando a gente teve contato com o público civil, que a gente viu essa carência, viu que o pessoal de Santa Helena Sim. comprou a ideia, falou assim, pô, legal, cara, tem que ter em Santa Helena, né? Começaram. E a gente falou assim, não, então vamos fazer isso. E a Vamos. galera daqui vai pra Missal, vai pra Marechal, né? Tem muita gente hoje em Santa Helena que já está inserido nesse universo, né, do tiro esportivo, que já está inserido nesse universo de clubes de tiro, que já tem arma legal, que gosta dessa área e que até então buscavam fora. Ainda tem bastante gente, né, buscando eu acho que é um processo meio que gradual, a gente acabou de abrir as portas também e tal, e é um processo natural, o pessoal ir migrando aos poucos. Mas ainda tem muita gente, cara, que tá fora, que tá em Marechal, que tá em Missal, que tá em Foz, que tá em Cascavel, em Toledo, né? Então hoje tem bastante gente, o movimento, vamos dizer assim, vem crescendo bastante aqui no município. Que da hora. Com relação ao esporte em si, também teve uma popularização, né? Também foi crescendo ao longo dos últimos, sei lá, 5, 6 anos, no mesmo tempo que lá de 2015 para cá, já veio criando um corpo e colocando isso em discussão e aumentando, né? Com certeza, a gente fala, né, conversava antes nos bastidores aí em off, essa questão até da própria mudança de governo, né, que é uma Sim. pegada mais pró-armas assim e tal, e acabou se popularizando, né? O número de clubes de tiro aumentou também, então isso acabou contribuindo para o crescimento da atividade. E eu vejo que muitas empresas especializadas nesse segmento da instrução, muitas empresas relacionadas a esse meio, a esse mercado, também cresceu, se expandiu. Muitos portais, né, como por exemplo a gente tem o InfoArmas hoje, que é um portal, é o maior portal de informações relacionadas a armas de fogo da América Latina, que, cara, gratuitamente difunde muito conhecimento bacana para a galera.
Então, naturalmente, o movimento foi ganhando corpo, foi ganhando mais adesão, o pessoal foi comprando ideia. Porque, queira ou não, é um desejo basilar, né, do ser humano de ter essa questão de, porra, poder exercer esse direito de se defender. Né? A gente fala que tem muito essa questão da defesa atrelada à arma de fogo, né, que é uma ferramenta extremamente importante, é um equalizador de forças, né, quando a gente fala em questão de defesa pessoal. E isso acabou, de certa forma, contribuindo para esse crescimento. Né? Esses grupos, essas empresas, grandes instrutores, grandes escritores, coisas que você não via há pouco tempo atrás, por exemplo, cara, autores nacionais escrevendo livros sobre o assunto, sobre treinamento, sobre autodefesa, sobre equipamentos, sobre mentalidade de combate. Enfim, hoje você tem uma gama de autores sérios, de pessoas que são da área, que não é, muitos deles que inclusive vêm dessa parte da segurança pública, da área policial, escrevendo livros, levando cursos que antes eram muito restritos a instituições,